As atividades turísticas brasileiras fecharam 7.743 postos de trabalho em junho com o ajuste sazonal. É o que revela o estudo Empregabilidade no Turismo. O trabalho desenvolvido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, tem como base os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, do Ministério do Trabalho. Apenas em maio e junho, o mercado de trabalho no turismo perdeu quase 16.500 vagas formais, um reflexo claro do tamanho dos ajustes de redução de custos que as empresas do setor estão fazendo diante das adversidades do cenário econômico. O saldo no primeiro semestre do ano está negativo em 11.689 postos de trabalho. O estudo da CNC apontou que o desemprego em junho se disseminou por todas as regiões do Brasil. Os destaques negativos foram as regiões Sul e Sudeste. Em todo o país, apenas 5 estados registraram superávit na geração de empregos no turismo. A análise da CNC sobre os dados do CAGED também identificou um movimento atípico na empregabilidade no turismo por segmentos. Agentes de viagem, cultura e lazer, assim como locadoras de veículos, empresas aéreas de transporte de passageiros e ferrovias, foram as que mais empregaram. Já as atividades de hospedagem e alimentação acumularam as maiores perdas de vagas. Os setores do turismo são as atividades terciárias, né? As atividades terciárias ligadas a entretenimento, refeição fora de casa, hospedagem, transporte, cultura e lazer. A gente pode destacar principalmente o setor, né, de hotéis e restaurantes, ou seja, o segmento de alimentação e hospedagem, como sendo o mais afetado negativamente no corrente ano, mostrando o reflexo pelo qual, né, as famílias fizeram ajustes, bem como também, né, a redução de estrangeiros vindo para cá, por conta da questão da violência. Embora o câmbio, né, estivesse extremamente favorável para que o estrangeiro viesse para cá e trocasse $1 por R$4, por exemplo, o Brasil como um todo, né, dada a onda de violência, a onda de incerteza política, a gente entende que não tem sido mais tão chamativo assim em termos de trazer o turista estrangeiro. No âmbito interno, no âmbito doméstico, a gente verifica que a queda, né, em hotéis e restaurantes mostra os ajustes pelos quais as famílias têm feito, dado o desemprego muito alto e o aumento de preços de uma maneira geral, né? A questão do aumento de preços tem muito a ver com o impacto da inflação sobre os orçamentos familiares, que a gente chama de custo de vida, né? E o custo de vida para o brasileiro, depois da greve dos caminhoneiros e adicionado aos aumentos das tarifas públicas, principalmente, né, tem subido bastante, impactando as famílias de modo negativo, de forma que as obriga a fazer determinados ajustes, dentre os quais, né, corte de gasto nas atividades não essenciais, que são as atividades ligadas ao turismo. 2 anos depois dos Jogos Olímpicos, que trouxeram uma onda de otimismo e de grandes investimentos para o setor de turismo, o Rio de Janeiro teve em junho o pior desempenho entre todos os estados na geração de empregos no setor. Em apenas um mês, foram menos 2.244 vagas. O aspecto regional que se destaca negativamente, infelizmente, ainda é, né, o pífio desempenho do Rio de Janeiro como, né, contribuição para o produto interno gerado e para a contribuição da geração de emprego. O Rio de Janeiro vem cortando vagas, né, postos de trabalho nas atividades ligadas ao turismo e, de uma maneira em geral, as outras também, de maneira em que ele contribui negativamente para o saldo do crescimento do emprego. Isso é muito ruim, né, colocando a segunda ou terceira economia em termos de produtos, né, do Brasil numa condição, na contramão, vamos dizer assim, numa condição contrária do que vem acontecendo. Existem algumas regiões, São Paulo, alguns estados do Nordeste que estão, né, em crescimento e gerando emprego, e isso é que vai contribuir positivamente para o saldo final, né, do ano em termos de empregos líquidos. O Rio de Janeiro, infelizmente, contribui de modo contrário, afetando o desempenho do setor de serviços e da economia como um todo.
O fato é que o turismo de lazer, impactado muito pelo Rio de Janeiro, perdeu significativo número de empregos. E não há contratação, inclusive. Há uma continuidade de dispensa funcional no Rio e em outras cidades de lazer significativa no Brasil afora. Em compensação, em algumas regiões em que os hotéis de interior ou de regiões agrícolas têm uma estabilidade nesse emprego. Podem ser que não estejam empregando, mas não estão havendo demissões. O setor de eventos tem demitido, porque os eventos no primeiro semestre sofreram em função da recessão econômica e de um período eleitoral, sofreram muito. E esse setor de agências de viagem não é tão impactante assim, e restaurantes também dispensaram muito. No segundo semestre, nós, em função da eleição, com a falta de perspectiva de investimento, os empresários estão retraídos, esperando o resultado das eleições, não deve haver número significativo de contratações. As demissões devem continuar por dois aspectos. Primeiro, a sazonalidade do segundo semestre já não é mais de média temporada em algumas regiões do Brasil, e o fato também de que a hotelaria, principalmente, foi reonerada na folha de pagamento, saindo dos seus 4,5% de faturamento para poder voltar aos 20% sobre o impacto da folha na contribuição previdenciária patronal. Eu acho que vai haver demissões ainda na hotelaria no segundo semestre, em todo o Brasil, em lucro real é presumido. A atividade econômica, por não estar plena, aliada ao problema da eleição, deve remeter ou deve continuar esse processo recessivo de não empregabilidade e de algumas demissões pontuais também.